Os bastidores são São bons. ótimos. Quantas histórias. Quantas histórias. Você que está assistindo o programa todo redondinho, você Tudo imagina o que funcionando. acontece aqui na correria. É muito bom. Que bom ter sempre você. dá certo. Sempre dá certo. Isso é muito bom. Nem sempre, mas a gente... A grande maioria das vezes. É isso aí. Estou recebendo hoje o advogado Leonardo Girundi. A gente vai falar sobre a nova lei da pensão alimentícia. Ela já entrou em vigor e está mais rigorosa para quem atrasar o pagamento da pensão. Para falar sobre as mudanças dessa lei e como ela pode afetar as relações entre ex-casais, eu recebo o advogado Leonardo Girundi. A gente está comentando aqui, rindo, porque o programa vai fazer 14 anos já em agosto. 14 anos, Márcia. E desde o principinho, o Leonardo, a gente carinhosamente chama de Léo, né? O doutor Leonardo, ele vem ao Sempre Feliz, estava meio sumido e tal, mas agora voltou. Morrendo de saudade desse sofá. E aí a gente tem muitas histórias de bastidores para contar, que hoje a gente não vai ter tempo para contar, mas quem sabe a gente vai ter um tempinho, né? Verdade. Mas então, doutor Leonardo, diga. Quais foram as principais mudanças dessa lei? É interessante que, na realidade, não houve alteração da lei da pensão alimentícia. Primeiro porque não existe uma lei exclusiva da pensão alimentícia. Muitas vezes, quando falamos assim, dá a impressão que é um arcabouço ou uma legislação só de pensão alimentícia. E não é. A pensão alimentícia está definida ali na Constituição, no Código Civil, e não foi isso que alterou. O que alterou foi o Código de Processo Civil, que determina o processo, a ação judicial, que determina como que a ação judicial vai andar. Então, aqueles princípios que já existiam e eram muito bem adequados à nossa legislação, continuam valendo. A questão daquele princípio do equilíbrio, né, da dualidade da pensão alimentícia. Então, isso ainda continua valendo. As grandes alterações foram na forma de execução, né, para aquele que era o devedor. Lembrando que, infelizmente, é um assunto que atinge muitas pessoas. Hoje nós temos um aumento no número de casamentos. É interessante que nos últimos 2 anos nós tivemos um aumento no número de casamentos, mas ainda existe aí algo em torno de 40%, 50% de divórcios. Não existe mais a separação judicial que existia, agora é o divórcio direto, e normalmente os divorciados é muito comum a pensão alimentícia. Então é um assunto que, infelizmente, atinge algo em torno de 30% a 40% das famílias brasileiras. É um número muito alto, um número né? muito alto. E as grandes alterações foram isso. Antes já existia a pena de prisão, para quem deixava de pagar 3 meses de pensão, elas permanecem, mas houve uma celeridade do processo. Então, as grandes alterações são essas. Primeiro, que agora pode protestar o devedor. Aquilo que é muito comum, que a gente está acostumado a ver no comércio, aquela pessoa que estava devendo, tem o seu nome protestado, agora na pensão alimentícia também é possível. Então, a pessoa que começa a dever, por exemplo, a pensão alimentícia, ela pode ter o seu nome protestado. Antes não existia isso. É verdade. Então, já é uma situação. Outra situação, que foi uma grande alteração, é que o processo de execução de pensão era um processo apartado, era um processo separado do processo principal. E, com isso, era necessário o devedor ser citado. E muitas vezes o devedor mudava de endereço, mudava de cidade, não queria atender o oficial de justiça, e aí demorava ali 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano para conseguir aquela citação. Agora pode ser feito através de um cumprimento de sentença no próprio processo, e a pessoa é intimada automaticamente dentro do processo através do seu advogado, para que faça o pagamento. Então ficou muito mais rápido essa execução, e com isso a celeridade ficou com isso também mais rígido, né? É verdade. Bom, quero lembrar você que nessa sexta-feira a gente está ao vivo. Você pode mandar suas perguntas, né, para o telefone 984029756, como já está chegando aqui, pergunta pelo nosso WhatsApp. Ou também pelo telefone daqui da Rede Super, que é 3209-31, para você que está fora de Belo Horizonte. A gente sempre recebe muitos recadinhos mais de fora pelo WhatsApp, né? Que é de graça, está incluído aí na internet, que bom. Então, é 3209-3301, para você que gosta de mandar sua pergunta pelo telefone. Eu já vou fazer a primeira pergunta que chegou, que eu gosto de já fazendo, né, para ir tirando as dúvidas. Eu sou Simone de Castro do Paraná, eu tenho uma dúvida. Meu filho já fez 18 anos, está terminando o 3º ano, acaba em julho e vai começar a fazer cursinho para o vestibular. Ele tem ou não direito à pensão? Beijo, Simone. Tem direito, permanece como era nessa situação. Existe o que nós chamamos de possibilidade e necessidade. Enquanto o jovem, o adolescente ou a criança tem a necessidade,
devida à pensão alimentícia. Muitas vezes, essa pensão é determinada num acordo judicial para que seja feito até o final da faculdade ou até os 24 anos. É possível ser feito um acordo assim. Quando não existe esse acordo expresso, de uma idade expressa naquele acordo judicial, vale até quando a pessoa necessita. Então pode ser até mais disso. Tem algumas situações, inclusive, que são de pessoas que têm algum tipo de enfermidade. Até uma enfermidade mental ou até uma inaptidão, deficiência para o trabalho. Necessidade especial, né? Então, essa pessoa, por exemplo, ela muitas vezes necessita da pensão alimentícia para a vida toda. Então, a lei, de forma alguma, define uma idade, diferente da pensão do INSS. Existe muita essa confusão. Na pensão do INSS, ela é sempre até 21 anos de idade. Então, o filho que recebe a pensão, recebe sempre até os 21 anos de idade, em caso de pensão do INSS, aquela pensão de morte. Por morte, o pai faleceu, passou a pensão, que era a aposentadoria que ele recebia para o filho, e o filho recebe até os 21 anos de idade. E como o nome é parecido, é pensão do INSS e pensão alimentícia, muitas vezes existe essa confusão. A pensão alimentícia é até quando existe a necessidade. Como ele não formou, ele não está trabalhando, então ele precisa ter uma receita para que ele continue os seus estudos. Ok. Bom, essas dúvidas, elas são sempre recorrentes, né? Sim. São sempre as mesmas dúvidas. O que mais chega de dúvida para você no seu escritório ou na maioria dos advogados recebem de dúvidas em relação a isso? As maiores dúvidas são sempre o valor, né? Quanto que é devido? Quanto que eu vou receber de pensão? Quanto que é necessário para resolver esse meu problema? E não é simples isso, é algo... existe uma máxima que as pessoas sempre acham que é 20% ou 10% para cada filho. A lei não fala sobre isso. A lei, e de forma, não é que ela foi omissa, ao contrário, de forma acertada, a lei ela determina que dentro da possibilidade ou possibilidade da pessoa que quem paga, e da necessidade de quem precisa ou recebe o valor. Então é sempre nisso, é para subsistência. Não é para a pessoa ficar rica. Então, o filho ou a esposa que recebe a pensão, ela recebe dentro da sua necessidade. Às vezes, é vinculado ao valor do salário, mas nem sempre. Vou citar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que receba 400 mil reais de pensão, tivemos um caso de um artista famoso, que 450 mil reais de salário, o artista, e pagava 15 mil reais de pensão para o filho. Ficando claro que não era uma porcentagem, mas 15 mil era o valor necessário para a alimentação do filho. E lembrando que pensão alimentícia compreende alimento, habitação, lazer, saúde, escola, transporte, ou seja, todas as necessidades da pessoa. Então, o ponto de partida é sempre esse. Quanto que a criança gasta com a escola, com a alimentação, com a habitação? É R$1.000. Então, se ela gasta R$1.000, não interessa se a pessoa que vai pagar a pensão ou dar a pensão receba 50 mil reais. Ele precisa de R$1.000. Então, nem sempre é uma equivalência no salário. Entendi. Ótima explicação. Oi, Márcia, sou Tereza de Aracruz, Espírito Santo. Você hoje está muito linda. Obrigada, Tereza, pelo seu carinho, viu? Muito obrigada. Beijo para todos vocês aí do Espírito Santo. Bom, mais uma pergunta aqui é da Thaís de Ijuí, Rio Grande do Sul. Nossa, gente de todo lado. Gente do Brasil todo. Um beijo para vocês, gaúchos. O 13º entra na pensão alimentícia, doutor Leonardo, já que os gastos com materiais escolares e outras despesas de final de ano aumentam e muito, não é, Thaís? Um beijo. Normalmente, sim. Nós não podemos excluir as pessoas que fazem acordos judiciais. Quando a pessoa se divorcia, muitas vezes ele ingressa judicialmente com aquela ação de pensão alimentícia e divórcio, e ali muitas vezes é feito um acordo. Tá? Sendo feito o acordo, vai ser estipulado o que está lá no acordo. Então é possível você excluir, por exemplo, o 13º, as horas extras, por exemplo, do marido em relação à pensão alimentícia. É possível, em fins de acordo. Normalmente, para fins de sentença, quando é sentenciado, normalmente o pai que também não é sempre assim, sempre o pai que paga, né? Existe a possibilidade da mãe também fazer esse pagamento. O alimentado recebe em cima de toda a receita daquele que está provendo. Então, normalmente, recai sobre o 13º, sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.